Hudson Lucas Marques Martins, bacharel e licenciado em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestre em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora e doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor de História, historiador. Olha, o patrimônio é um título que nós damos a qualquer bem que tenha um valor excepcional para uma comunidade, para uma cidade, para uma região. Então, nós chamamos de patrimônio tudo aquilo que tem um valor para a identidade de um grupo de pessoas. É o que nos tornam pertencentes a esse grupo. Então, quando nós pensamos o que nos torna brasileiros, por exemplo, seja o futebol, a capoeira, a gastronomia, é um conjunto de bens que nós damos a eles esse título, pela importância que eles representam para a gente. Esses bens podem ser divididos em duas categorias diferentes. A primeira categoria é dos bens materiais. Um bem material é todo aquele bem que eu posso tocar, que eu posso encostar, que é físico. Então eu estou falando de uma escola, de uma casa, de uma imagem de um santo, ou, por exemplo, de um patrimônio natural. Pode ser um bosque, um parque, uma praça. Em outro campo, nós temos o bem imaterial. O bem imaterial é aquele bem que nós não podemos tocar. Então pode ser uma gastronomia, uma comida típica, uma festa, pode ser um grupo cultural, por exemplo, um grupo de guarda de Congo, de boi laranjo, ou até mesmo uma maneira de fazer. Os bens tombados são aqueles bens de valores excepcionais, aqueles bens que têm uma importância muito grande para a identidade de um local. Então, um bem tombado são aqueles bens que a sociedade decide, o poder público, o Conselho de Patrimônio decide, que são extremamente representativos para uma comunidade. Resumindo, são aqueles bens que nós consideramos fundamentais para que nós nos sentimos pertencentes ao local. Dentro de Belo Oriente, se nós pensamos os nossos bens materiais, na verdade, os nossos 4 bens que têm o título de tombados, eles são materiais, que é a Casa de Cultura, é uma casa, é imóvel, é um bem que a gente pode encostar, a gente pode habitar lá dentro. A Praça da Jaqueira, que nós também podemos transitar, a gente pode encostar, é material. E temos 2 bens que são móveis, são bens que são materiais, mas a gente consegue retirar e levar eles. É uma categoria móvel. A casa é imóvel. Quais são os bens móveis? O cruzeiro e o sino, que hoje está na igreja Nossa Senhora da Piedade. Então, esses são os 4 bens tombados que nós temos em Belo Oriente, e os 4 bens são dentro da categoria material. Na impossibilidade da gente manter a cidade exatamente igual como era antes, nós selecionamos os bens que serão tombados, os fundamentais que não serão modificados. Quanto aos outros bens, todos aqueles que não são tombados, mas são de importância para o município, eles passam pelo processo de inventário. O inventário é a coleção de informações, de fotos, de dados, de entrevistas sobre um referido bem. Se nós não podemos guardar esse bem de maneira total, de maneira a não descaracterizá-lo, vamos pelo menos guardar as informações desses bens. Então, o bem inventariado é aquele bem que é todo fotografado, que nós entrevistamos sobre a história dele, nós descrevemos ele, mas nós não temos juridicamente condições de manter ele fisicamente. Então, por não mantermos ele fisicamente, a gente
gente mantém as informações sobre aquele bem para as futuras gerações. O patrimônio é a identidade das pessoas, é o local de onde as pessoas vêm, é de onde vem a cultura dessas pessoas. Olha, um povo sem história não sabe para onde está caminhando. Então, quando nós conhecemos o patrimônio do nosso município, nós vamos valorizar o nosso município, nós vamos valorizar a nossa história, nós vamos estar nos valorizando. Então, quando nós começamos a entender, a perceber a importância que a história local tem, nós vamos começar a valorizar a nossa própria origem. E olha, quando eu falo de origem, de valorização, eu estou falando de identidade. Quando eu falo de Belo Oriente e que a gente precisa conhecer melhor a história de Belo Oriente, a gente tem histórias excepcionais, maravilhosas que aconteceram aqui, no lugar onde nós estamos hoje, e nós não valorizamos porque nós não conhecemos. Toda a margem do Rio Doce, desde a atual cidade chamada Rio Doce, até Governador Valadares, era uma região dominada por tribos chamadas botocudos. Olha, esses botocudos, só para ilustrar como é interessante a história deles, eles eram as tribos mais temidas de toda a América. Era a única tribo que o português não conseguiu diálogo. Não havia diálogo com os botocudos. Eles eram, aí sim, canibais, antropófagos. Mas o antropófago, o canibal tupi, ele fazia uma guerra, prendia o seu inimigo, levava o inimigo para a aldeia. Na aldeia, ele fazia um banquete ritual, como se fosse uma celebração. Esse prisioneiro era morto, a carne era comida. Então, esse é o ritual tupi normal. O botocudo não. O botocudo é a única tribo da América que matava um ser humano para se alimentar de maneira como se fosse uma caça, como se fosse um animal. E por causa disso, eles eram temidos pelos portugueses. E quem vai domesticar, pacificar esses índios é uma das figuras mais interessantes da história de Minas Gerais. É um senhor chamado Guido de Marlière. O Guido de Marlière é um francês que lutou no exército de Napoleão Bonaparte na França. O cara chegou a oficial do exército de Napoleão. Quando Napoleão perde a guerra e ele tem que fugir, ele vem para o meio do nada, que na época era Minas Gerais. Esse tal Guido de Marlière, ele é o cara responsável por pacificar, por colonizar, desde Visconde de Rio Branco, lá na Zona da Mata, a Cataguases, lá na Zona da Mata, até Belo Oriente. Então, o cara que fundou Belo Oriente, essa figura incrível do Guido de Marlière, é talvez a figura mais incrível da história de Minas, pelo menos no século XIX. E olha, esse cara é o cara que fundou Belo Oriente. É ele que construiu a primeira edificação que hoje deu origem à cidade. Ele construiu aqui o chamado Quartel do Galo. Ele tinha vários quartéis que ele ia juntando os índios, ia negociando com os índios. E esses quartéis, o primeiro quartel que teve aqui, o Quartel do Galo, é a origem de Belo Oriente. Quando a gente fala de educação patrimonial, eu acho que o grande serviço que nós temos é de divulgar essas histórias. Quando as pessoas aprendem essas histórias, elas vão valorizar elas. E olha, vão valorizar a sua própria terra. Olha, quando a gente sabe que aqui foi palco de coisas tão grandiosas, de personagens tão ilustres, dá um orgulho maior de fazer parte de Belo Oriente. Dá um orgulho maior de ser parte disso. É isso que nós chamamos de identidade. É essa que é a função da educação patrimonial.